do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Fernando, somos parceiro da loja Liga HQ, link na descrição, onde você vai conseguir comprar esses dois materiais que eu vou comentar com vocês. Começando por Homem-Aranha Superior, uma publicação lançamento da editora Panini Comics. Esse é o volume 1, Meu Pior Inimigo, material em capa dura. Aqui a lombada, que é padronizada desses encadernados da nova Marvel, da editora Panini. Contracapa, material escrito por Dan Slott, um roteirista que já vem há anos escrevendo o Homem-Aranha. Compila as edições 1 a 5 de Superior Spider-Man, 124 páginas ao preço de R$ 26,90. Galera, vamos contextualizar um pouco esse material. Como vocês viram, compila as edições 1 a 5 da revista do Homem-Aranha. Na verdade, Superior, Homem-Aranha Superior. Isso quer dizer o quê? Que foi quando iniciou-se a nova Marvel. Teve um encadernado anterior a esse, que inclusive rolou resenha aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição, que é Homem-Aranha, o Último Desejo. Nesse encadernado nós sabemos como que o Dr. Octopus passou a habitar o corpo do Homem-Aranha, do Peter Parker. Houve uma troca ali de corpos entre os dois. Então, o início dessa publicação, nós já temos o Dr. Octopus agindo e atuando como o próprio Homem-Aranha. Galera, esse material aqui, ele é meio 880. Os fãs acabam ou adorando ou odiando essa fase do Dan Slott. Eu, particularmente, achei esse encadernado ok. Um material bom de se ler, tem alguns elementos bem explorados pelo Dan Slott, principalmente com relação às ideias, né, e a criatividade do Dr. Octopus em burlar algumas situações em que o Homem-Aranha, na verdade, acabava ficando preso, como, escutava um barulhinho, ele já ia ver o que era, deixava a Mary Jane ali num jantar romântico esperando ele, né, abandonava ela, porque simplesmente tinha um trombadinha na rua assaltando alguém. Então o Dr. Octopus, na verdade, consegue reverter essa situação em seu favor. Então tem diversas ideias bem interessantes que são exploradas pelo Dan Slott. É interessante também acompanhar a espécie de anjinho que o Dr. Octopus tem dentro da sua cabeça, que na verdade é a consciência do Peter Parker. Ele que vai narrando um pouco da história, ele tem acesso aos pensamentos do Dr. Octopus, assim como o Dr. Octopus consegue acessar as memórias do Peter Parker com algum esforço e tal, até para ele poder lembrar das pessoas com quem ele vai falar, que já são conhecidas dele. Vou mostrar aqui um pouquinho dessa publicação. Eu não gostei da arte, sinceramente, não é o tipo de arte que me agrada. Esse aqui é o Peter Parker, né? Desenhado como uma espécie de fantasma ali, que na verdade é a consciência do Homem-Aranha. Nessa edição ele vai enfrentar o Sexto Sinistro. Como vocês estão vendo aqui, o Jameson ele está apoiando agora o Homem-Aranha, e isso deixa o Peter Parker puto da cara. Tem boas doses de humor. Ele também vai enfrentar o Abutre e o Massacre, um vilão que eu particularmente não conhecia, e um cara muito, mas muito violento. Inclusive eu até fiquei meio assim com o que ele faz nessa publicação. Falei, porra, a Marvel soltar um negócio desse numa revista que não é voltada para o público adulto, eu achei até interessante a Marvel ter uma coragem dessa, porque realmente tem algumas cenas pesadas desse massacre. Como eu já mencionei, a arte não me agrada, mas é uma publicação que tem um desenvolvimento interessante, algumas curiosidades relacionadas à forma de agir do Dr. Octopus, até porque, como ele está literalmente incorporando o Homem-Aranha, ele não pode deixar dúvidas de que ele é Homem-Aranha. Então ele começa a simplesmente vestir a personalidade do Peter Parker e começa a fazer algumas coisas que o próprio Peter Parker faz. Então ele começa a misturar um pouco das próprias personalidades do Dr. Octopus e do Peter Parker. As relações com a Mary Jane também são interessantes, até porque o Peter Parker fica puto da cara que ele está dando em cima da Mary Jane, ele está tentando resgatar o namoro, né, entre os dois. É uma edição que eu acho que quem é fã do Homem-Aranha deve comprar, porque parece ser uma fase muito importante do personagem. Que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 8. Para finalizar, Lovely Complex Volume 1, publicação lançamento da editora Panini Comics pelo selo Planeta Mangá.
Essa edição tem cerca de 190 páginas, ao preço de R$ 12,90, papel jornal, escrito e desenhado por Aya Nakahara. Galera, esse mangá ele foi premiado no gênero dele, um dos maiores prêmios do Japão, e eu achei um mangá muito interessante. Ele vai contar a história de dois adolescentes que estudam na mesma sala, eles têm 15 anos. Nós temos a Risa, que tem 1,70 m, considerada muito alta para os padrões das garotas de 15 anos. E temos também o Otani, ele que tem 1,56 m, considerado baixo para os padrões japoneses. E eles sofrem bullying, mas não é aquele bullying que eles ficam depressivos, chorando, lamentando. Obviamente isso, dependendo do contexto, acaba machucando eles ficam realmente pensativos, tristes, mas nada que leve ao cúmulo ali deles quererem se matar, não é essa pegada. Até esse lance aí da altura dos personagens é usado como alívio cômico, acaba mostrando um pouco da superação que eles têm com relação a essa falta de altura ou esse excesso de altura no caso dela. Essa complexidade dos dois acaba unindo eles, porque eles estão a fim de arranjar namorados. Ele a fim de uma garota que é amiga da Risa e ela a fim de um amigo do Otani. Na verdade, eles até se aproximam mais desses amigos aí para poder fazer aquele cruzamento entre os personagens. Então a gente vai acompanhando a aventura desses dois que fazem uma aposta para ver quem que consegue namorar antes. Ele promete dar o jogo que ela quiser para Risa, né, caso ela consiga namorar antes, e ela vai dar um par de tênis, porque o Otani é muito bom no basquete apesar da baixa estatura. Inclusive quando os dois acabam se enroscando ali, um começa a falar do outro, sua girafa, o seu tampinha, e é bem divertido a forma que o autor consegue explorar esses dois personagens. Obviamente a gente já sabe no final das contas o que vai dar entre esses dois personagens. Até nesse mangá, esse primeiro volume, a gente já vê aquela tendência dos dois acabarem juntos, apesar disso não acontecer. Eu acredito que ter um desenvolvimento de 17 volumes vai explorar muito mais coisas relacionadas a esses dois personagens, ao desenvolvimento literal da personalidade de cada um, as situações que eles vão se envolver. E eu achei um mangá de muita qualidade, me diverti lendo ele, achei totalmente acima da média, foi uma gratíssima surpresa. Em relação à arte, apesar de ser bem característica, né, do que a gente já está acostumado a ver, eu achei o traço bem fino, né? Você vê a arte final aqui, que são com traços bem finos, bem retos, redondinhos, não é uma arte suja, é uma arte bem limpa. O que me agradou também e ajudou no desenvolvimento da história, na contagem da história pela própria artista. Um mangá que eu acho que quem gosta do gênero vai curtir sem dúvida nenhuma. É um mangá realmente interessante. Eu não sei se vou acompanhar por uma questão financeira, afinal estou comprando um monte de coisa, mas é um material sim que eu diria que vale a pena comprar. Que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 8,5. É sério, o mangá é bom sim. Galera, fica a dica para vocês dessas duas publicações. Se inscreva aqui no canal, dá o seu like, compartilhe, comente aqui no canal e ficamos até o próximo vídeo. Valeu! Every metal thunder racing with the